gente dá início aqui a um caminho por obras de arquitetura, tendo escolhido o Ministério da Educação e da Cultura como princípio. É a obra talvez mais conhecida, mais importante da arquitetura moderna, no Brasil, certamente. Logo em seguida a gente vai sair do Ministério em direção a algumas obras dos irmãos Roberto, especialmente algumas que são cuja participação de Milton Roberto a gente pode contar. Acho que convém falar do Ministério em relação ao fato de que existe uma relação próxima entre o Corbusier e esses jovens arquitetos brasileiros que foram comandados pelo Lúcio Costa. Lúcio Costa organiza uma equipe da qual fazem parte o Oscar Niemeyer, Jorge Moreira, Reide, o Hernani Vasconcelos e o Carlos Leão. Ela é uma obra extraordinária, especial, mas ela contém um problema que é exatamente o fato de que ela é apresentada normalmente pela historiografia como sendo a primeira obra de arquitetura moderna no Brasil. Mas isso não é verdade, porque a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, projeto dos irmãos Roberto, de Marcelo e de Milton Roberto, ano de 1935, é anterior. É anterior tanto no projeto quanto na execução. A ABI ela tem traços muito marcantes. Uma das coisas mais importantes que se fala da ABI é o fato da inexistência de janelas, e ela vai se apresentar através de brises verticais. E uma coisa importante também a se comentar é da relação aberta entre o espaço interno e o espaço interno, ou seja, da rua se acessa livremente ao interior do edifício. Os Roberto têm uma característica em termos do seu percurso, que é do atendimento ao cliente, o bom atendimento ao cliente. E tiveram a felicidade de encontrar, logo no início do percurso, esse cliente especial que é o Moses, que era então presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que compreendeu muito bem o papel do arquiteto e fez por onde a obra ser realizada conforme os desejos do arquiteto. Vai existir então um esforço muito grande dos arquitetos de tomar conta da obra, ou seja, fazer com que a obra fosse controlada desde o início ao fim. Eles costumavam dizer, os Roberto costumavam dizer, que nenhum parafuso nessa obra foi fixado sem a autorização do arquiteto. Uma outra obra dos Roberto, que é do ano de 1949, Edifício Seguradoras, ela tem uma característica especial pelo fato de ser um edifício em esquina, em um terreno muito difícil de ser resolvido, a planta ser resolvida. Como é esconso, não forma ângulo reto essa esquina, eles diziam da complexidade do sistema estrutural. As duas vias frontais, a Evaristo da Veiga e Senador Dantas,
formam uma esquina não em ângulo reto. E então essa dificuldade de resolver o sistema estrutural caracterizou esse edifício como duas fachadas independentes, duas fachadas com sistemas estruturais independentes, uma voltada para a região que merece a proteção por brise-soleils, que foram tirados, e outra com panos de vidro. Na junção dessas duas fachadas, esse painel de Paulo Werneck. Então esse nosso breve percurso vai atravessar o Largo da Carioca, ver alguns edifícios que são marcantes, e a gente vai caminhar em direção ao edifício Marquês do Herval, que é um dos edifícios também da obra dos Roberto, talvez um dos mais importantes, que fica na esquina da Rio Branco com Almirante Barroso. Esse edifício ele era dotado de brises móveis em alumínio, uma invenção muito forte e também que vai dar característica a esse edifício pela maneira pela qual as fachadas, ou melhor, principalmente a fachada que vai dar para a Avenida Rio Branco, tem característica de movimentação, ou seja, as alternativas possíveis de colocação dos brises, de posicionamento dos brises, vai alterar completamente a fachada de acordo com o próprio usuário. Outra característica importante desse edifício é essa rampa, que é uma rampa descendente, que leva da calçada em direção ao interior do edifício, os elevadores, como que fazendo aquela ligação que já foi comentada anteriormente no edifício da ABI, a ligação fácil entre o exterior e o interior. Então essa boa relação entre o interior e exterior é assunto que é recorrente na obra dos Roberto. A gente está fazendo um caminho, então, não cronológico no sentido das datas dos edifícios, dos 5 edifícios que vamos visitar, da obra dos Roberto, os quais Milton Roberto fez desenhos. Talvez esse que a gente acaba de ver, Marquês do Herval, o mais importante para principalmente Milton, porque corresponde também às vésperas da morte de Milton, 1952. A gente vê na passagem em direção ao IRB, que vamos ver lá na frente, o edifício que é da Associação Brasileira de Letras, que já é posterior, é um edifício de 1972, naquela junção entre a Presidente Antônio Carlos e a Santa Luzia, e caminhamos em direção ao IRB, que seguramente é um dos edifícios mais clássicos da obra dos Roberto, e é dotado de informações relativos à sua composição. De um elemento que é projetado, que é a Sala do Presidente, e todo o esmero na composição, ou seja, na relação entre as verticais e as horizontais. Toda a trama desse edifício, as esquadrias, os elementos de composição obedecem às regras clássicas de composição. Eles falam muito do uso do segmento áureo interno, segmento áureo externo, ou mais simplificadamente a série de Fibonacci, e falam também a respeito da utilização do triângulo perfeito 3, 4, 5, em planta e nas elevações.
presença do paisagista Burle Marx na obra dos Roberto é marcante, assim como do ceramista Paulo Werneck. Esse edifício, ou melhor, a maioria dos edifícios, já desfigurado de alguma maneira, ela não continha essa esquadria que se vê, que separa o exterior do interior. Anteriormente, o acesso era livre em direção aos elevadores e a uma escada helicoidal que vai conduzir ao mezanino. Tratamento das fachadas, essa que se vê a fachada norte, protegida por brises, e aqui pela frente se vê a fachada leste. Característica clássica desse edifício vai poder ser percebida de alguma maneira também nos outros, mas esse do IRB, que acabou de ser visto mais notadamente pela questão tanto das proporções quanto da composição de base, corpo e coroamento. O projeto do aeroporto Santos Dumont também vai insistir na questão da transparência, né, do acesso livre entre o exterior e o interior. Na época, isso ficava bastante mais claro pela relação entre a cidade e a pista de aviões. O grande hall dava simplesmente lugar de passagem. Era um lugar de passagem entre avião-cidade, cidade-avião.